Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. No dia de hoje, te convido a assistir esse vídeo e refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus com o seguinte tema: a intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Hoje, você está bem íntimo? Você está bem próximo de Deus? Como está a intimidade de Deus para com você? Você sabe do que eu estou falando? Você já experimentou essa intimidade, essa proximidade com Deus? Ou você nunca experimentou? Ou você mesmo já experimentou, porém no momento está passando por dificuldade, está distante, está se sentindo distante de Deus? Então é para você mesmo que está assistindo esse vídeo que eu quero partilhar algumas passagens e fazer uma reflexão para a nossa vida. Primeiro, a palavra em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que mesmo antes de sermos formados, Deus já nos conhecia. Antes do nosso nascimento, Ele já havia, nós já estávamos consagrados. Então Deus nos conhece mesmo antes de a gente nascer. A palavra também fala, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para a nossa vida, que diz o seguinte: bem, conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Então, nisso mostra que Deus tem o melhor para nós, que Deus já nos conhecia antes de nós nascermos. E também uma coisa interessante é que Deus, Ele tem o desejo que nós, humanos, façamos a sua vontade. Isso pode ser confirmado no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 21, em que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, já sabemos que Deus nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Deus tem um desígnio para cada um de nós. Nós sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E nós sabemos também que Deus quer que a gente faça a vontade dele. A grande questão é: qual é a vontade de Deus para nós? Ou como nós podemos alinhar a vontade de Deus com as nossas vontades? Os projetos de Deus para nós com os nossos projetos. E aí abre em todas as áreas da nossa vida: familiar, no trabalho, nos estudos, enfim. Como nós alinhamos? Porque o que acontece? Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, com a nossa vontade. Nós fazemos o planejamento, muitas vezes fazemos as coisas sem planejamento, que é pior ainda. Mas nós vamos fazendo, nós vamos vivendo, nós vamos deixar a vida levar. E muitas vezes nós estamos até felizes com isso, isso nos traz felicidade. E não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós entramos num novo projeto na nossa vida, nós não nos preocupamos em saber: Senhor, fui contratado para trabalhar nessa empresa. É da tua vontade que eu trabalhe nessa empresa? Senhor, estou namorando fulano, fulana.
É da tua vontade que eu namore essa pessoa? Então, a gente acaba atropelando, a gente acaba não perguntando para Deus e fazendo a nossa vontade. É aí que a gente quebra a cara, né? Por mais que Deus ele quer nos colocar nos planos dele e muitas vezes improvisa, mas quando nós temos esse desejo, Deus vai tentando dar um jeito, né? Muitas vezes nós vamos para cá e o plano de Deus é para cá, e a distância entre os projetos de Deus e o nosso vai ficando cada vez maior. Então, como alinhar, como trazer os nossos projetos com os projetos de Deus e alinhar isso? A palavra que me vem é calibragem. Quem não sabe o que é calibragem, é um termo usado para corrigir algo que está errado, é uma regulagem, normalmente em equipamentos, em controles de videogame, quando eles estão descalibrados, desregulados. Então você faz aquela calibração, conserta, aí eles passam a funcionar certinho. Se não, o controle você põe para cá, ele vai para cá. Você põe para cima, ele vai para baixo. Então você precisa fazer essa calibragem dos projetos, dos seus projetos com os projetos de Deus, né? E aí eu te pergunto, como? Mas como Deus faz isso, né? Ou melhor, quando Deus faz isso? Quando Ele permite essa calibragem, esse alinhamento dos projetos, né? Aí eu já vou te responder. Ele faz isso quando nós deixamos, quando nós pedimos, quando nós nos entregamos nas mãos dele, deixamos a nossa vontade e deixamos nas mãos dele a vontade dele, que a vontade dele seja feita. Enfim, quando nós cremos que realmente Deus pode fazer, Deus pode tomar conta da nossa vida. E isso só acontece através da oração, através da intimidade que nós temos com Deus. Mas eu te pergunto, o que é ser íntimo de alguém? Ser íntimo de alguém é conhecer os detalhes, muitas vezes conhecer os segredos, né? Isso é ser íntimo de alguém. Existe a intimidade entre os seres humanos, que nós podemos exemplificar entre amigos. Muitos amigos são íntimos, né? Um conhece das confidencialidades dos outros, enfim, vocês entenderam. Intimidade entre seres humanos, casais, homens e mulheres, ainda entre seres humanos, pais e filhos, né? Tem aquela intimidade, um conhece do outro. São duas vias, né? Um conhece um pouco do outro e o outro conhece um pouco do um. Mas às vezes é unilateral, porque um conhece um pouco mais do outro do que menos, enfim, nunca é 100%. Essa intimidade humana, eu quero dizer que ela é falha. Ela é falha, né? Ela é uma intimidade falha, ela não é, eu conheço exatamente a mesma proporção que você me conhece. Às vezes você me conhece muito mais, né? E é falha no sentido que eu posso falar, você conhece tudo da minha vida. Não é verdade. Eu sempre vou estar, minha vida é um livro aberto. Isso não é verdade. E você nunca vai ficar sabendo se é verdade ou não é. Porque você não consegue ler o meu coração, os meus pensamentos. É aí que a gente vem falar da intimidade de Deus para conosco. Essa é certa. Essa é 100%. Porque de um lado Deus vê tudo na nossa vida. Ele sabe de tudo. Como diz nos livros de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Então Deus conhece tudo. Tem outras inúmeras palavras que falam de que Deus sabe de tudo. Deus te conhece até antes de você nascer, como eu disse no começo. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como nós podemos então ser íntimos de Deus? Como nós podemos então conhecer um pouco mais sobre Deus? Porque Deus é íntimo da gente, Ele sabe de tudo. E como nós podemos saber qual é a vontade de Deus para nós?
como nós fazemos isso, né? Eu disse que a questão do alinhamento, da calibragem, ela acontece quando a gente nos entrega, quando a gente crê, quando a gente pede. É necessário, né? Então, o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: invoca-me e te responderei grandes coisas misteriosas que ignoro. Quer dizer, quando a gente invoca, quando a gente busca a Deus, Deus nos mostra um monte de coisas que nós antes não entendíamos, né? O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Quer dizer, não tem outro jeito de conhecer a intimidade de Deus se nós não buscarmos, se nós não pedimos, se nós não crermos, né? E por isso a palavra nos pede para viver em constante comunhão com Deus, né? E um grande exemplo disso é a Eucaristia. Nós estamos sempre nos alimentando de próprio Jesus Cristo. Buscar constantemente a oração. Então é uma busca contínua, não é de vez em quando, tem que ser todos os dias. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que conversar com Deus, nós temos que ser íntimos de Deus, porque Ele já sabe tudo da nossa vida. Então nós precisamos também contar das nossas dificuldades, pedir ajuda, né? Nós precisamos deixar Deus agir dentro do nosso coração. Nós precisamos, mas para isso nós temos que pedir, nós temos que estar abertos. Se alimentar da palavra de Deus também é o que nos mantém muitas vezes fortes, né? Como uma necessidade mesmo. Você não tem necessidade de comer um alimento, então você tem que se alimentar o teu interior, alimentar a tua alma, é através da palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos também que, para ter essa intimidade com Deus, é fundamental fugir do pecado. Fugir daquela situação de pecado. O pecado vai vir, a tentação vai existir, mas nenhuma tentação é maior do que aquela que você possa suportar. Então, situações de pecado, pessoas querendo te levar para o pecado, foge do pecado. Mas se você cair, se você pecar, confessa a Deus os seus pecados. Se precisar, vai confessar um sacerdote, sim. Porque muitas vezes a gente não consegue nem se confessar com Deus. E levanta. Quando a gente confessa, quando a gente admite, quando a gente pede perdão, a gente levanta. Deus nos coloca de pé. Então toma cuidado com as pessoas, com os amigos, com situações perigosas, né? Não dá brecha para o mal prevalecer na sua vida. E se fortalecer em Deus através do Espírito Santo. Sempre pedindo a Deus, pedindo o Espírito Santo, pedindo que a força venha do Espírito Santo. Meus irmãos, toquei num ponto muito interessante, que isso às vezes ouvir isso é muito fácil, mas colocar em prática realmente não é fácil, principalmente se nós estamos deixando o mal prevalecer sobre nossa vida. E o mal, meus irmãos, o mal, quando eu falo mal, é muito interessante a gente ver que o mal é espiritual, que as pessoas nos fazem mal, as pessoas nos prejudicam, nos machucam, nos magoam, mas pensa que é um mal espiritual que está sobre a vida dessa pessoa, fazendo com que ela te magoe. Está faltando amor na vida dessas pessoas, está faltando a comunhão com Deus na vida dessas pessoas. Com certeza elas estão dando uma brecha e o mal está entrando, e essas pessoas estão te magoando, estão te prejudicando, estão agindo, estão te deixando triste, mas você não pode se deixar bater por tudo isso que eu falei. Deus te ama demais, nosso Deus é amor, e nós temos condições de vencer esse mal espiritual. Porque o mal espiritual, ele não pode
presta atenção, prevalecer nas nossas vidas. Ele não pode bloquear a ação do Espírito Santo, o alinhamento dos projetos de Deus para com os seus projetos. Porém, muitas vezes o mal, que é espiritual, ele, sem mesmo nós querermos, ele está ao nosso redor, atrapalhando os planos de Deus e a nossa verdadeira felicidade. Portanto, eu te convido hoje, em oração, a renunciarmos a esse mal que nos cega e que nos impede de nos tornarmos íntimos do Senhor. Então convido você a fechar os teus olhos e fazer comigo esta oração. Senhor, eu clamo neste momento sobre todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu clamo, Senhor, que sobre a vida dessas pessoas o Senhor possa, de maneira espiritual, derramar o teu sangue, Jesus, o sangue derramado na cruz, para todos nós, para a vida desta pessoa. Teu sangue que cura e que liberta. Teu sangue que levanta. Foi pelo teu sangue, foi pela tua vitória na cruz, que nós hoje estamos aqui, Senhor. E hoje temos a oportunidade de viver segundo a tua vontade. Por mais que o mundo tente nos bloquear, nos afastar de ti, nós queremos sim, Senhor, fazer a tua vontade. Então, que sobre o derramamento desse sangue nas nossas vidas, nós possamos ter os nossos pecados perdoados, em nome de Jesus Cristo. Também eu peço, Senhor, por esta pessoa que está assistindo o vídeo, toda a cura, toda a libertação, física ou espiritual, seja do corpo e da alma. Que todo mal seja afastado. Que todo mal que esteja atrapalhando, Senhor, os teus planos na vida dessa pessoa, que todo mal volte ao lugar de origem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Agora você repete comigo um momento muito importante. É nesse momento que hoje você vence esse mal. Esse momento em que você reafirma o que eu vou falar, é que Jesus vai entrar na tua vida verdadeiramente. Você vai se sentir mais forte e você vai se sentir livre para que o Espírito Santo possa agir na tua vida. Senhor, repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como o único Deus e Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito como o único Deus e Senhor da minha vida. Proclama isso em voz alta, quantas vezes for necessário. E que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça dessa oração a tua vitória contra todo o mal, todos os dias da sua vida. E herde a felicidade plena, completa, seja íntimo de Deus, que você vai ver com os teus próprios olhos a ação de Deus na tua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus e até a próxima.